تاریخ فقط نیست، خاطره نیست. اینجا همونه دادم ایمانم. When Donald Trump promises you something. Quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Segundo alguns especialistas, nós estamos a poucas horas de um dos maiores conflitos da atualidade. Os Estados Unidos pode atacar o Irã a qualquer momento. Nas últimas horas, alguns indícios de fato mostram que os Estados Unidos está muito próximo de um ataque. O líder do Estado Islâmico tem intensificado as ameaças contra os Estados Unidos. O ditador Ali Khamenei postou um vídeo extenso. Na legenda, ele disse que a tarefa do inimigo é semear o pânico, instilar o medo. Não temos medo deles. A questão está nas mãos de Deus. Deus nos basta. Ele é o melhor protetor, citando o Alcorão. O vídeo passa a mostrar várias imagens de batalhas, incluindo algumas falas do presidente Donald Trump e do vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. O ministro das Relações Exteriores do Irã continuou a série de ataques aos Estados Unidos. Em uma das notas publicadas na sua rede social, o ministro diz: nossas bravas forças armadas estão preparadas com o dedo no gatilho para responder imediata e poderosamente a qualquer agressão contra a nossa amada terra, ar e mar. As valiosas lições aprendidas com a Guerra dos 12 Dias nos permitiram responder com ainda mais força, rapidez e profundidade. Ao mesmo tempo, o Irã sempre acolheu um acordo nuclear mutuamente benéfico, em pé de igualdade e livre de coerção, ameaça e intimidação, que assegure o direito do Irã à tecnologia nuclear pacífica e garanta a não posse de armas nucleares. Tais armas não têm lugar em nossos cálculos de segurança e nunca buscamos adquiri-las. O ministro do Irã, no primeiro momento, já começa dizendo que tá com o dedo no gatilho, ou seja, vai responder se houver uma guerra, se os Estados Unidos iniciar essa guerra. Mas, ao mesmo tempo, a nota já diz que ele está propondo um acordo nuclear mútuo. Ele diz até que impede igualdade, né? Que livre-se de coerção, de ameaça, de intimidação, que é o que eles chamam que os Estados Unidos está fazendo agora, né? Está ameaçando o Irã se eles não concordarem com esse acordo que os Estados Unidos está propondo nesse momento. Essa nota foi publicada pelo ministro ontem à noite, mas hoje pela manhã ele acordou e agora ele atacou a Europa. Olha só o que ele diz: vários países estão atuando, tentando evitar a eclosão de uma guerra total em nossa região. Nenhum deles é europeu. A Europa, pelo contrário, está ocupada atiçando as chamas, depois de insistir no mecanismo de restabelecimento automático de sanções a pedido dos Estados Unidos. Agora comete outro grande erro estratégico ao designar nossas Forças Armadas Nacionais como uma suposta organização terrorista, deixando de lado a hipocrisia de sua indignação seletiva, não tomando nenhuma providência em resposta ao genocídio israelense em Gaza e ainda assim correndo para defender os direitos humanos no Irã. A manobra de relações públicas da Europa busca principalmente encobrir o fato de que ela é um autor em grave declínio. A postura atual da União Europeia é profundamente prejudicar os seus próprios interesses. Os europeus merecem mais do que seus governos têm a oferecer. Fecha a nota do ministro das Relações Exteriores do Irã. O senador Lindsey Graham, que é amigo pessoal do presidente Donald Trump, também deu essa declaração na Fox. When Donald Trump promises you something, he will deliver. To the Iranian people, President Trump has your back. O próprio presidente Donald Trump também declarou que os Estados Unidos está posicionado. And by the way, there's another beautiful armada
floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Com o passar dos dias, existem inúmeras denúncias que estão sendo apuradas em relação ao massacre durante os protestos no Irã. Em uma dessas denúncias, uma mãe diz que chegou a levar o filho com um tiro na perna para um hospital público no Irã e recebeu a notícia de que o filho havia falecido com um tiro na cabeça. Várias organizações não governamentais estão divulgando que a guarda do regime islâmico entrou em hospitais e executou pessoas que estavam participando dos protestos. Uma outra denúncia seria de que o regime islâmico não está liberando os corpos das pessoas que foram mortas durante os protestos. E a razão seria que, em caso de uma possível guerra contra os Estados Unidos, o regime islâmico iria colocar na conta do governo americano essas mortes. Há cerca de 3 dias, teve uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu mostrei aqui no canal essa reunião, inclusive o embaixador do Brasil participou dessa reunião. I call on the distinguished ambassador of Brazil. Very much. Mr. Vice President, Brazil is closely following the ongoing human rights situation in the Islamic Republic of Iran. We strongly condemn the use of lethal force against peaceful protesters, and we are concerned by reports claiming arbitrary arrests and the targeting of children. E agora, organizações de direitos humanos estão divulgando o que eles chamam de uma lista da vergonha. São países que votaram contra uma resolução acerca dos massacres no Irã. Entre os países estão a China, Cuba, Paquistão, Vietnã, Iraque, Indonésia e Índia. Essa é a lista que foi divulgada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em relação a países que disseram não precisamos investigar esse massacre que foi realizado no Irã. Eu vou continuar acompanhando as informações acerca do Irã daqui dos Estados Unidos, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. O YouTube, inclusive, já me avisou que a maioria das pessoas assistem os meus vídeos pela televisão. Eu sei que é mais difícil você comentar quando você está assistindo no conforto do seu lar, do seu sofá, em casa. Mas pega aí o seu telefone e comenta, porque o debate nesse momento é muito importante. E aproveita e conta de qual estado do Brasil você está me assistindo agora. A qualquer momento eu tô de volta por aqui.